Hello, primo! Primo. Eu ia te mostrar na câmerazinha do celular, assim, ia pegar a câmerazinha assim e filmar, assim, mas eu vou te mostrar de um jeito top aqui, decente. Porque não é pra ficar melhor, pra mostrar melhor. Cara, what I've been doing, primo? I've been. Não, I've been vibe cooking some softwares. É muito bom, né? Aliás, engraçado, né? Enquanto você foi pro ramo raiz, cara, eu fui pro ramo Nutella. Muito bom isso. Enquanto você tá indo pegando lá matemática, algoritmos, narração, anti-vibe coding, eu tô aqui. Eu tô aqui, ó. Yeah, let's code something, let's code. Cloud, do it, Cloud. While I solve my magic cube. Ah, muito bom, cara. Enquanto eu tô codando ali, eu tô ali montando cubo mágico, velho, enquanto o Cloud trabalha. Enfim, vamos lá, deixa eu mostrar aqui, cara, o que tá acontecendo. Mano, eu fui pegar a primeira coisa, meus códigos do Computercraft, eu salvava nesse repositório aqui. Vou até dar um zoom aqui, né, Aqui, ó. Eu salvava aqui nesse repositório, My Computercraft Save. Eu vou parar de salvar aqui as coisas, né, que tava tudo minhas coisas salvas. E eu comecei a salvar aqui, ó, 7ing CCC. Eu criei no GitHub, cara. Eu vim aqui, eu criei uma organization, né, chamada 7ing CCC. E aí nessa organization que eu estou salvando meus repositórios, né? Então estou colocando eles aqui assim. Tuplos, tem algum, eu não coloquei todos não, eu coloquei só os que eu estou mexendo por enquanto. E o motivo de eu fazer isso é bem técnico, né? É para questão de, aqui ó, o tuplos eu criei uma tag, né? É para eu poder versionar meus programas por tag, né? Você vai entender por que eu estou fazendo isso, né? Então eu comecei a fazer isso para poder versionar meus programas, né? Então eu tenho o Tuplos versão 1.0.0, né? Tem aqui o IOUTILS versão 1.0.0 também, né? 1.0.0. Esse aqui é importante, né? Para eu implementar um negócio. Aí eu fiz aqui este programa chamado EPC, A-Package Congru. Aliás, ele nem tá, eu nem comitei ainda, né? Mas tá aqui, ó, EPC, El Package Congru, El Psy Congru. E aí é o seguinte, esse programa aqui, ele é basicamente, ele é um gerenciador de pacotes para Computercraft, cara. Eu fiz ele no Vibe Coding aqui, Vibe Cooking, e ficou muito bom, cara, tá bem legalzinho. Ele é bem simples, o código não é muito grande não. Vou dar um zoom aqui, deixa eu dar um zoom out aqui pra mostrar. Acho que assim tá bom já. Cara, ele é basicamente esse pacote aqui. Esse pacote tem o init. Aí tem é uma biblioteca, esse pacote aqui. Ele Psy Congru é uma biblioteca. E aí tem as funções de tipo assim, instalar um pacote. A função aqui de desinstalar o pacote. De atualizar. E de listar, né? Só isso, só isso. Aí esse epc.lu aqui, basicamente ele é o Command Line Interface, né? Ele é o CLI. Ele é o... Deixa eu dar um pouquinho do zoom também. Ele importa a API da biblioteca e coloca aqui os comandos, né? Tipo, para você usar. EPC install, EPC uninstall, update list, né? Vou mostrar no Minecraft aqui como é que é a utilização dele. Uma coisa aqui também. Eu criei também eu tô fazendo isso em cima de uma base de um sistema operacional. Então eu vou chegar lá, cara. Eu tô fazendo o 7cc. Também conhecido como 7OS, mas não é um OS, não sei. Chamei de 7cc. Enfim. Beleza, então aqui ó. Se eu der um EPC, vou dar um comando aqui, EPC. Beleza. Esse EPC, ele tem aqui o comando, tá? O help dele, né? EPC, aí beleza. Eu até configurei autocomplete, cara. Fiz completinho. Fiz o web coding bonito aqui, ó. EPC list, por exemplo, né? Então você vê aqui ó, que ele tem dois pacotes instalados. Isso aqui é um gerenciador de pacotes. Então o tuplo está aqui na versão 1.00, né? Se eu vim aqui no Google, né? Vou tirar um pouquinho do zoom também que ninguém merece. Se eu vier aqui no 7ing EPC, repositórios, tuplos, né? Eu posso vir aqui, eu pego o endereço dele aqui do git clone, né?
Copio aqui. E aí eu faço assim, ó, EPC, por exemplo, uninstall, vou desinstalar, né? Aí já aparecem as opções aqui dos que estão instalados, né? Vou desinstalar, vou limpar ele aqui para mostrar. Youtils, né? Instalou. EPC list. Então não tem nenhum pacote instalado. EPC install. E aí eu vou colocar lá o tuplus. E aí ele já vem aqui, ó. O que ele faz? Ele vem aqui no tuplus. E aí o tuplus tem esse package.json, né? Que é o manifesto do pacote, né? É tipo o... Ah, cara, é um arquivo para descrever o pacote, né? Então vamos lá. Aliás, eita, tá com a versão errada aqui. Deixa eu arrumar esse negócio. Putz, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu posso colocar aqui para ele baixar. Aí eu posso colocar um arroba 1.1.100, né? Para especificar a versão. Mas eu vou fazer assim, ó. Olha só que absurdo. EPC install. Quando eu deixo vazio, ele pega a versão mais recente. Aí ele vem aqui na branch main, né? E pega a versão mais recente. Ele olha no package e ele vê aqui, ó, versão 1.0.1 e instala ela, né? Só que essa versão não existe, né? Eu esqueci de atualizar. Enfim. Aí ele já pega aqui, ó, dependências, né? E aí outro repositório, Severin e Utils 1.00, né? E já instala ali também as dependências do tuplus. E aí se eu der um EPC list, tá instalado aqui, cara. Mas primo, onde ele instala essas coisas? Você me pergunta. E eu te digo que ele instala nessa pastinha aqui, ó, packages. Se eu der um cd packages, está instalado aqui, ó. Tanto o gerenciador de pacotes está aqui na pasta de pacotes, né? Quanto as dependências aqui do tuplus também, né? Que eu instalei. Então todos os pacotes ficam aqui. E aí você me pergunta, mas primo, que pasta é essa? Essa pasta é especial? Qual que é o... Para que colocar nessa pasta? Ah, eu te digo que essa pasta eu configurei ela aqui, ó, no 7cc. O 7cc que está gerenciando essa pasta aqui, ó. Ele tem um startup que ele cria essa pasta de pacotes, packages. E ela também, ele cria a pasta e ele seleciona, ele define o path do Computercraft para ser esse packages aí. Então, basicamente, tudo que eu coloco lá como executável, tipo assim, ó, tuplus, né? Tudo que eu coloco lá de programa, ele fica disponível globalmente para executar, saca? Então, você vier aqui no packages e criar por exemplo, edit lucas.lua. Eu colocar aqui um hello lucas. Tudo que eu coloco nessa pasta aqui, ele fica disponível globalmente. Lucas, tá vendo? Eu não tô na pasta Lucas, mas eu consigo executar. É tipo a pasta bin do sistema operacional, né? Só que bin é para binário, né? Aí eu coloquei packages como pacotes, porque ele também tem bibliotecas, né? Por exemplo, tuplus, que é uma biblioteca, né? Se executa, não acontece nada. E o utils também, que é uma biblioteca. Executa, não acontece nada. Mas eu acho que eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer lua require, deixa eu ver o que acontece. Isso aqui é importante. Tuplus. Que bad, hein? Que bad. Mas beleza. Acho que isso não vai me atrapalhar, não. Daqui não funciona. Daqui eu tenho que fazer require. Deixa eu ver aqui, ó. Lua. Ele não pega automático. Eu tentei, cara, fazer esse negócio pegar automático, mas não foi, não. Require packages.tuplus. Aqui agora vai. Na verdade, não, né? É complicado, mas enfim, eu nem queria acessar pelo Lua mesmo, né? Nem queria mesmo. Deixa eu exit. Beleza, então, cara, criei um gerenciador de pacotes. Agora eu posso chamado o nome do gerenciador de pacotes é el package congru. EPC. E aí, basicamente, então, eu posso usar o EPC para instalar meus pacotes, para gerenciar eles, cara. Isso aqui é bom demais. Tava precisando. Porque assim, eu vou lá no tuplus, eu altero uma versão dele, né? Agora ele é a versão 1.0.1. E aí
eu tenho que ir em cada turtle que eu tenho instalado o Tupus e verificar qual que é a versão dele, cara. E era meio chato. Basicamente eu só tirava o Tupus de lá e colocava de novo, né? É o que eu fazia na marra. Agora eu não preciso fazer na marra, agora tem um gerenciamento funcional. E assim, cara, eu descaralhei. Eu cansei, cara. Agora eu quero as coisas acontecendo, eu quero ver as coisas indo pra frente. E eu vou meter vibe code nas coisas mesmo, cara. Com força. Mas com classe, né? Mano, eu tô fazendo aqui um sistemão, cara. Organização. Então eu tô fazendo as fundações. Primeiro, o gerenciador de pacotes. Segunda, próxima coisa seria bom esse 7CC aqui, né? O 7CC é basicamente um sistema operacional. Assim, é basicamente, fundamentalmente, ele é só um startup, né? Startup.lua. Só que de maneira prática, ele é o startup. De maneira fundamental, peço perdão, na verdade ele é uma descrição, tipo assim, um pessoal de redes lá, eles fazem um documento, aquela RMC, sei lá, RTC, lá, RCP, RTC, lá. Assim, o 7CC é uma convenção de como que eu vou organizar o PC do Computercraft, né? Então, assim, se eu quiser definir arquivos de startup, né? Eu vou lá, eu pretendo fazer isso, criar uma pasta chamada /startup, aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Provavelmente, startup. Eu vou ter uma pasta com esse nome, /startup, né? Que nessa startup aqui eu posso colocar programas, né? Tipo assim, ó. Edit 01, você já vai entender o 01, né? Na verdade, vamos lá, edit hello. Vamos lá, vai. mv barra packages barra lucas pra cá. Então, beleza. Então, deixa eu ver, acho que isso funciona, né? Beleza. É o seguinte, no Computercraft, além do arquivo startup, você também pode criar uma pasta startup. E aí nessa pasta você pode colocar os seus programas que vão ser iniciados, né? Ele executa tudo que está aqui dentro. Então, o que eu faria, né? Eu pretendo fazer, né? Criar essa pasta aí. E aí que eu posso criar, igual no Linux, que tem o systemd, né? Que é o... Aqui, ó. Systemctl, né? Systemd status, né? Que o systemctl, ele é um gerenciador de serviços do sistema, né? E ele inicia na inicialização do Linux. Na hora que inicia o Linux, ele vai iniciando serviço de rede, serviço de não sei o que, monta as partições do sistema, tal, numa listinha assim, né? Numa ordem. Eu quero fazer uma coisa tipo essa no Computercraft, cara. Criar uma pasta /startup, né? Que aqui eu coloco as coisas. E aí como é que vai saber a ordem? Né? Se eu quiser aqui, ó, vou criar um outro aqui, CP Lucas. Vou criar o nome Laura. Edit Laura. Hello Laura. Né? Se eu coloco 2 aqui, qual que é a ordem de precedência que você acha que vai acontecer? Laura. Executar de novo, executar de novo. Perceba que a Laurinha sempre vem antes. É porque ele executa em ordem alfabética, cara. Então, já que é em ordem alfabética, a gente faz o seguinte, ó, pra gente definir a ordem. A gente coloca Laura como 0. Lucas, a gente vai definir Lucas, renomeia, né? Para Lucas 01 Lucas.lua. E mv Laura para 02 Laura.lua. Essa aqui é a técnica, cara. Então a gente define, com o nome do arquivo, a gente define a ordem de execução do startup, né? E aí, então sempre que a gente for executar, o Lucas vai vir antes, né? Top demais, cara. Então isso é uma das coisas que eu vou fazer, né? Então o 7CC ou 7OS, eu tô pensando se eu troco o nome, ele vai ser uma especificação, eu achei a palavra, de como que eu organizo o computador, né? E por que eu estava falando? Então ele vai definir essas coisas mais fundamentais, o startup. Outra coisa que ele pode definir também é os settings, né? Não sei se você conhece, mas o Computercraft tem aqui, ó,
um arquivo local de configurações. Aqui, ó, .settings. Esse arquivo .settings são de configurações globais do OS. Tá, sacou? Então, por exemplo, aqui no settings eu desabilitei para aparecer a MOTD, Message of the Day, né? Aquelas mensagens de dicas. E eu configurei isso aqui, ó. Settings, set, Message of the Day, Enable, False. Aqui no startup do 7cc eu desabilitei isso. Então o 7cc eu também quero que ele gerencie esses settings globais, né? Alguns deles. Alguns presets. Então é para isso que eu quero criar o 7OS, né? Para gerenciar essas coisas. Aí, por exemplo, uma das utilidades, por que eu cheguei nesse assunto? Aqui, ó, eu quero também que meus programas, o EPC, por exemplo, package, né? Que ele possa definir aqui um startup, sacou? Um script que é rodado no startup. Aí eu venho aqui e crio um, sei lá, startup .lua? Não. Crio um startup.lua aqui com que ele vai fazer o seguinte. Ele vai vir aqui no não aqui. Vai aqui, né, não? Ah, não, é aqui, ó, no EPC. Por exemplo, aqui essa é a função do autocomplete. Sacou? É só esse bloquinho aqui, ele que define o autocomplete. O que acontece? Perceba que EPC. Tá vendo? Quando eu reinicio o computador, ele não tem o autocomplete ativado. Por quê? Porque esse bloco aqui, ele só vai ser executado a partir da primeira vez que eu executar o script EPC. Então, na primeira vez que eu executar, que eu for rodar, ele não está ativo ainda. Na hora que eu dou um EPC, pronto. Agora o autocomplete está ativo. Ou seja, qual que é a conclusão que eu tiro disso? Que esse script aqui, esse código, ele não deveria estar aqui no EPC. Ele deveria estar no startup. Então, eu deveria fazer o seguinte, eu deveria pegar esse código de autocomplete aqui e colocar aqui. Sacou? Deveria colocar ele aqui. Aí ele não é utilizado, beleza. E aí, na hora que eu fosse instalar o meu pacote, eu tenho que configurar aqui startup, meu filho. Pronto. Eu tenho que configurar aqui, ou dizer para o IPC que esse repositório tem um arquivo de startup, né? E que esse arquivo de startup, ou então, esse arquivo aqui, ó, ele tem que ser copiado e jogar lá para a pasta de startup. Aqui para dentro. É uma implementação que eu vou ter que fazer. E perceba, né, que perceba que tem o IPC, ele está altamente acoplado à necessidade de existir esse arquivo de startup. Só que esse arquivo de startup eu quero que seja gerenciado pelo 7OS, pelo 7cc. Então você vê um acoplamento dos dois, né? O EPC só funciona direito por conta, ele depende do 7OS, né? Então, tanto na questão do startup quanto na questão do packages. O packages ele é definido pelo 7OS. Então, é isso, né? Então, até isso. É isso, cara. Eu estou criando toda uma base aqui para usar os programas do Computercraft, para escalar esses programas, para gerenciar eles de maneira profissional, cara. E é isso, É isso, cara. É isso que eu estou fazendo. Eu fiz aqui o EPC. Ele funciona bem. E só que agora eu só preciso de... Ele não está pronto ainda. Tem que fazer essa parte de configurar a startup, que é importante. E eu tenho que configurar um jeito de instalar ele, cara. Como é que você instala o gerenciador de pacotes? Eu tenho que chegar numa solução ainda sobre isso, cara. Mas é isso que eu estou fazendo, cara. Tchau, obrigado. 20 minutos de vídeo. Meu Deus do céu. Mas essa é a lógica, cara. Vê aí quando você tiver com tempo, hein.
Deveria falar isso no começo do vídeo, né? Mas é isso. É porque não é pouca coisa, cara. Tô organizando aqui. O Virtual Storage, eu tô fazendo tudo isso para depois começar, continuar o Virtual Storage, né? Por exemplo, esse Class Tools aqui, eu gostaria que fosse uma biblioteca, cara, versionado. Mais ou menos. Ele tem, ele tem altas, ele é acoplado em outra classe, né? Em outro pacote, mas eu gostaria de desacoplar ele e transformar numa classe, um pacote separado. Eu preciso de um pacote, cara, para trabalhar com classes, né? Com orientação a objeto, sem ter que reimplementar todas as funções sempre que eu for iniciar um pacote, um programa novo, né? E outra coisa legal, o EPC, né? Também pronunciado como Epic, pode ser pronunciado como Epic. O EPC, o Epic, ele EPSI congru, EPECT congru, EPK congru, ele também pode ser usado para coisas dos seus repositórios, cara. Se você tiver um repositório aí, você pode usar o EPC para versionar seus repositórios, né? Para gerenciar os pacotes nos seus repositórios. Então, assim, ele é para todo mundo, cara. Para tudo e todos. E, primo, é isso que eu estou fazendo. Ele Psy Congri.